Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Boa noite. Este programa é quase um paralelo à indigitação ou não por parte de Marcelo Rebelo de Sousa de Luís Montenegro para constituir governo enquanto o Primeiro-Ministro de Portugal. E porquê é que dizemos isto? Porque estamos a gravar e aquilo que vamos estar a dizer neste programa está de facto desfasado de alguma forma com a informação que você pode ter no momento em que está a ver o programa. Mas, no momento em que converso com o nosso convidado de hoje, uma certeza nós já temos. É o AD, a vencedora das eleições, e Augusto Santos Silva, de facto, ficou de fora do Parlamento. É nosso convidado de hoje, o fundador da Youth Academy, Duarte Mairos. Olá, Duarte, muito obrigado por estares aqui connosco mais uma vez. E, de facto, algumas das coisas que eventualmente possamos dizer aqui na sexta-feira poderão ter algum desfazamento, mas no momento em que estamos a conversar, estas são as linhas gerais e dentro de uma hora, sensivelmente, Luís Montenegro estará em Belém a conversar com Marcelo, provavelmente a ser indigitado como Primeiro-Ministro. Mas deixa-me começar pelo facto de seres fundador da Youth Academy. Não achaste que esta queda da abstenção, a participação não só dos cidadãos de uma forma geral, mas a participação jovem, é uma daquelas coisas que nos dá vontade de continuar e alguma luz neste túnel político? Antes de mais, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui novamente. E, francamente, como cidadão e como jovem, que durante os últimos 20, 25 anos, sempre, eleição em eleição, vamos falando da abstenção alta, que bate sempre um recorde, haver agora aqui um resultado ligeiramente diferente, ou seja, haver mais participação, mais pessoas mobilizadas a votar e, consequentemente, também mais jovens a votar, é de facto, ou foi de facto, a grande notícia do dia 10 de março à noite, foi que houve mais pessoas a votar. E isso, de facto, é uma grande notícia para a democracia. Para mim enquanto um democrata e também como pessoa que defende que as pessoas têm que ir votar, que a melhor forma de nós honrarmos o 25 de Abril e de honrarmos aqueles que lutaram pela nossa democracia é através do voto, é com o voto que nós dizemos o que queremos e também o que não queremos, era importante que as pessoas fossem votar. E, de facto, dia 10 de março, tivemos a democracia, que este ano comemora os 50 anos desde a sua fundação. Teve esta em abril, esta democracia, já tivemos outras. Esta democracia de 25 de abril de 74 tem de facto este grande dado que é, houve mais pessoas a votar e até me parece que foi mesmo um resultado histórico do ponto de vista do número de votos, mais de 6 milhões de Estaria de votos. Nas tuas previsões? Eu francamente não estava. Achava que ia estar muito dentro daquilo que se mantém, mas dada a polarização e também a campanha e o que estava em causa, não me admirou. É que não foi só cá, não é? Não, foi também os votos no Círculo da Europa e fora da Europa. E fora da Europa, não é? Houve, de facto, mais... em território nacional foram registrados mais de 750 mil votos. Ou seja, há de facto havia uma vontade de votar e de decidir pelos destinos do país. Eu também acho que se pode ter dado muito em consequência do que aconteceu há dois anos, em que ninguém achava que havia maioria absoluta, o eleitorado não se mobilizou de uma forma tal, houve uma mobilização à esquerda. Pós-Covid, não é? Um pós-Covid, portanto, ainda meio... não houve de facto um resultado, até porque também nunca se pensou que houve maioria absoluta. Mas também então, desta vez, para não para não nos acomodarmos com as escolhas que os outros fazem por nós, houve uma mobilização para... Mas também foi, de alguma forma, a maioria absoluta mais baixa da história, não sei. Foi sim. Não é? O António Costa foi eleito com a maioria absoluta mais baixa da história. Ou seja, o povo, de facto, tem falado. A questão é se os atores políticos vão saber ler aquilo que o povo disse. Qual é a primeira leitura que tu fazes dos resultados?
Olha, os resultados são muito claros naquilo que diz, ou seja, não há... no fundo, a grande pergunta é para onde é que foram os mais de 750 mil votos que chegaram, ou dessas pessoas que foram votar no dia 10 de março. E, de facto, há uma conclusão óbvia. Quase todos os partidos ganharam votos. Pode não ser, pois, concretizável nos mandatos, no caso da IEL e também do Bloco de Esquerda, mas todos os partidos ganharam votos, à exceção de dois, que foi o PS, que perdeu cerca de 500 mil votos, ou seja, é de facto aqui uma penalização muito forte do ponto de vista do eleitorado, e foi também o PCP, que perdeu, eu julgo que foi na ordem dos 35 mil votos, e portanto há aqui de facto um sinal claro, ou seja, todos os partidos foram reforçados por esta pela maior baixa votação. abstenção, não é? E depois, o resultado é de quem é que foram os vencedores, afinal. Porque parece que foi uma noite onde todos festejaram alguma coisa, mas ninguém sabe bem o que é que, o que é que aconteceu. Há, de facto, um grande vencedor. E esse, para mim, apesar de tudo, quem, de facto, consegue aqui um grande score eleitoral é o Chega, o Partido Chega, que consegue, e vai agora com os resultados que estão a sair com os círculos da imigração, eleger mais 50 deputados. E, portanto, até aqui há uma história... Mais foi, 50? enfim, 50. 50 mesmo. Okay. Portanto, ele elegeu 48, com os dois que vai agora eleger no círculo dentro da Europa e fora da Europa, por fazer os 50. E tem aqui também aqui alguma parte engraçada, que é, nos 50 anos do 25 de Abril, temos agora 50 deputados de Chega. É quase um por cada ano que nós não conseguimos dar resposta aos problemas das pessoas. Depois, a Aliança Democrática, que de facto foi o partido ou a coligação que obteve mais votos, acaba por não ser uma grande vencedora, até porque os semblantes de pouca felicidade, quer de Luís Montenegro, quer do Nuno Melo, nessa noite, não foram propriamente os semblantes que eles desejavam ter. Pensavam que... Qual é que achas que foi o erro da AD? A AD, portanto, do ponto de vista eleitoral, a AD tem mais de 120 mil votos, mantém, ou seja, não perde, mantém. E, portanto, desse ponto de vista, há mais votação, ou seja, houve mais pessoas disponíveis para votar. Sim, mas não conseguiram capitalizar o carimbo o descontentamento claro e inequívoco das pessoas. Da mudança. É sempre muito complicado, porque o PSD e o PS têm sempre uma fragilidade, que é o poder dos últimos 50 anos estar dividido entre os dois partidos, e as pessoas não encontrarem neles agora uma solução de confiança para haver, de facto, mudança, procuram caminhos alternativos. Não achas que, em termos de comunicação política, Marques Mendes, Pedro Passos Coelho, Cavaco, Pedro Santana Lopes a fechar o Congresso, ou seja, foi quase uma moda Lisboa, por assim dizer, dos modelos de outros tempos, e até Durão Barroso, se não me engano, também interviu. Esteve presente também. Não achas que... Todos. Não achas que, de facto, numa situação em que a sociedade se queixa com dores, mostrar alguns dos líderes de outrora pode ter enviado os sinais equivocados? Eu acho que tem dois sinais muito diferentes e até que podem ser lidos do ponto de vista negativo e positivo. Do ponto de vista positivo, mostra aquilo que Rui Rio, por exemplo, não conseguimos ter em 2022, que foi, mostra uma unidade do partido, de todo o partido, ou seja, de todos os líderes que em cada momento representaram o voto maioritário dos militantes, e alguns deles, dos portugueses, por ser que foram primeiros ministros, e, portanto, no fundo, é essa unidade que Luís Montenegro quis dizer. O partido está comigo, os anteriores líderes estão comigo, e, portanto, mostrar a casa arrumada e a casa com ele. Do ponto de vista negativo, cada primeiro-ministro, no fundo, dos anteriores líderes, aqueles que foram primeiro-ministros deixaram marcas no país, positivas e negativas. Sim. E, portanto, desse ponto de vista, são sempre... Mas é que nem todos são Cavaco. Aliás, certo. Cavaco só houve não é? E o legado político de Cavaco é quase incontestável. Não estou a dizer que não se cometam erros, mas depois Pedro Santana Lopes a fechar o Congresso... Pronto. É um líder do PSD. Eu consigo perceber o convite por ter sido líder do PSD, apesar de não ser já militante do PSD, mas de estar cada vez mais próximo. Mas, de facto, foi uma estratégia que o Luís Montenegro procurou levar a cabo para dizer que o partido estava com ele. Do outro ponto de vista, nomeadamente Cavaco Silva e Passos Coelho, são dois atores políticos
que unificam à direita, mas também unificam a esquerda contra a direita. E, portanto, desse ponto de vista, pode ser bom pode ser bom para o PSD não ter perdido o eleitorado para o Chega, mas depois também ter sido negativo para mobilizar o voto na esquerda contra a direita. E, portanto, tem sempre um bocadinho esse lado mais negativo, mas francamente a ideia que ele queria era mostrar o Partido Unido e conseguiu, desse ponto de vista, conseguiu aquilo que, por exemplo, o Rui Rio não tinha conseguido em 2022 e 2019, diga-se. Olha, e achas que, de alguma forma, o discurso de concessão de Pedro Nuno Santos acabou por ser talvez um dos momentos mais lúcidos dele? Porque parecia que ele estava contrariado na campanha e a partir do momento em que soube que, de facto, não iria ganhar, ele começou a tomar decisões, tal como ele diz que gosta de... Eu sou um decisor. Eu acho que Pedro Nuno Santos sofreu de um mal, que foi eleito secretário-geral de uma forma muito rápida e muito atabalhoada, por queda de um governo. Havia um primeiro-ministro e havia um líder do PS, que estavam os dois, no fundo, em campanha. O primeiro-ministro para sair bem do seu mandato enquanto primeiro-ministro e o Pedro Nuno Santos preocupado em procurar demarcar-se António Costa, mas também a procurar falar para os eleitores que queria conquistar. E desse ponto de vista foi francamente complicada a tarefa de Pedro Nuno Santos, porque foi ter que se afirmar muito repentinamente. Bom, a verdade é que Pedro Nuno Santos perde as eleições e logo de imediato toma uma decisão que é de dizer também aos votantes do PS que não estaria disponível para... Coisa que se calhar vai ter que estar disponível, mas já vamos falar sobre isso depois de irmos até à nossa rúbrica de direitos do consumidor. Depois regressamos. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Março, mês do consumidor. Março, mês em que se inventariam as reclamações do ano passado. E o que se passa nas comunicações eletrónicas? Em 2023, a entidade reguladora registou mais de 107 mil reclamações escritas. Em país em que muito se reclama ainda à mesa do café e pouco perante quem de direito, estes valores são com efeito expressivos, apesar das cifras negras e das reclamações por outras vias que não constam do rol. O número de reclamações, porém, é muito superior ao do período anterior ao da pandemia. O livro de reclamações eletrónico, o mais utilizado, 63%, seguido do livro em suporte papel, 34%, e do serviço de atendimento na Anacom, 3%. Lisboa e Faro, os distritos com maior taxa de reclamações. Vodafone, a empresa com mais reclamações. Nós, a única a registar maior número de reclamações face a 2022. Vodafone, com mais reclamações em termos absolutos, 35%. Nós, com mais reclamações por 1000 clientes, 7,5%. E o segundo prestador de serviços mais reclamado em 2023, com 34% do total de reclamações do setor, seguida da Mel com 29% e da Novo com 3%. A Mel com a menor taxa de reclamações, 3,7 reclamações por 1000 clientes. Com exceção da Nós, mais 4%, todas as empresas de maior dimensão viram diminuir as reclamações escritas face a 2022. Fundamento das reclamações. A faturação dos serviços, a causa mais reclamada,
com mais de 19% das reclamações, com a Vodafone à cabeça, com 41% das reclamações. A contratação de serviços, a segunda causa mais reclamada. Destaque para a NOS e a Vodafone, com 37% das reclamações cada uma. A assistência técnica motivou 13,1% das reclamações, com a Mel a levar a palma às mais, com 35% das reclamações. No topo, em 2023, estão ainda as deficiências nos serviços e os cancelamentos do contrato, em que a NOS se destacou com 37% das reclamações sobre as dificuldades para cancelamento do serviço. O aumento dos preços do serviço foi o fundamento de maior número de reclamações e a NOS leva aí a primazia. A demora ou ligação inicial deficiente de serviços fixos foi a segunda causa do maior número de reclamações. A demora ou reparação deficiente de falhas nos serviços permaneceu a causa mais isolada, a mais reclamada pelos consumidores de comunicações eletrónicas, presente em 17% das reclamações do setor. Se houver problemas com o serviço, reclame. Reclame sempre, quer no livro de reclamações físico, quer no virtual. Reclame para que a qualidade do serviço possa melhorar. A qualidade, dizem os entendidos, é função da exigência do consumidor. De volta ao nosso estúdio, a nossa conversa é com Duarte Meiros, o fundador da Youth Academy. Duarte, tínhamos estado a falar de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos disse logo que não ia viabilizar orçamento, porque a visão que tinham para o país era uma visão diferente. Isto, na noite de 10 de março. Nestes últimos dias, o que temos ouvido é diferente. É que estamos disponíveis para alguns acordos, nomeadamente a progressão de carreiras e aeroportos, até porque o excedente fomos nós que conseguimos. Como é que tu lês esta disponibilidade de Pedro Nuno Santos? Pedro Nuno Santos tem, de facto, agora a tarefa mais difícil, que é procurar vincar diferenças sem vincar diferenças. E, portanto, é uma tarefa muito complicada, porque ele teve a tarefa do incumbente, que foi substituir aquele que estava no poder. E, portanto, não é uma função muito complicada. E ele precisa, agora, no próximo ano, havendo eleições no próximo ano, calculando com isso, porque o cenário de instabilidade, se era grande, ficou ainda maior, ele tem que agora procurar capitalizar aquilo que não teve tempo de capitalizar antes das eleições. Sobre a postura que o Pedro Santos veio demonstrar, ele acho que já percebeu uma coisa, que é o eleitor não está à esquerda do PS, está à direita do PS. E, portanto, é um erro, e foi um erro durante a campanha, a esquerda guerrear-se entre ela. Porque se havia intenções de voto à direita, o foco tem que ser ir buscar votos onde há, não é onde não há. E ele percebeu que tem que ir buscar votos ao centro, a pessoas que votaram na AD, que votaram no Chega, e, portanto, tem que procurar essa votação e tem que, durante este próximo ano, capitalizar nesse sentido. Aquilo que ele veio dizer há 3 ou 4 dias atrás foi que estaria disponível para viabilizar um orçamento retificativo sobre determinados temas ligados às reivindicações das ordens profissionais e outros temas de Estado. A mim, francamente, como eu me considero um centrista e um eleitor que aprecia acordos ao centro, acordos de regime, e que estou sempre a pugnar por eles, sempre que me perguntam essa opinião, e que tenho privilégio de poder estar a enfrentar algum seu político, procuro sempre dizer que eles são benéficos. E eu acho, francamente, que está na altura de quebrar aquela história de António Costa, de que quando o PS precisasse de um voto do PSD, não haveria governo, e criando uma narrativa de que acordos ao centro são impossíveis. Eu acho que nós temos que finalmente acabar com este preconceito que foi criado em 2015, que é achar que os acordos entre o PS e o PSD são um sinal de fraqueza política. Não são. São um sinal de um serviço público que se presta ao país.
em que matérias como tomar uma decisão, fazer uma reforma no SNS, é do interesse público e do interesse nacional que seja entre PS e PSD. Porque como o poder, até agora, vamos ver como é que fica daqui para a frente, alterna entre os dois, é bom que as decisões políticas sejam duradouras. E desse ponto de vista é um serviço ao país que prestam a ver esses entendimentos de regime, esses acordos de regime. E é desse ponto de vista que eu acho que se devem procurar entender. Agora, não deve a AD estar a pensar, contar com a aprovação e com o espírito construtivo e criativo, digamos assim, do PS para aprovar um orçamento de Estado em outubro da AD, e também não pode estar o PS a pensar fazê-lo, porque senão deixa um fosso muito grande a quem é que é a oposição. Eu entendo os acordos ao centro, mas tu recordas-te que o PS conseguiu colocar aos ombros de Pedro Passos Coelho os cortes nas pensões. Certo. E as medidas da Troika, que nem sequer foram negociadas por ele, não é? Sim, isso criou uma divisão muito grande entre PS e PSD e acicatou muitas relações entre os partidos. Mas acho que passados 8 anos dessa altura muito tensa da política portuguesa, acho que está a começar a ficar na altura de rever a Constituição, rever o sistema eleitoral, decidir a alocação do aeroporto, reformar o SNS, reformar a Segurança Social e, portanto, todos aqueles temas, todos aqueles estrangulamentos que fazem crescer o partido, que eles não querem que cresça, por força desse descontentamento, desses estrangulamentos que estão na sociedade, que todos nós sentimos no dia-a-dia, que se devem entender para, de facto, tomar reformas estruturais que mudem efetivamente as coisas, que deem solução às pessoas e que sejam duradouras. Porque não é um governo agora está um ano, faz de uma maneira, vem daqui outro ano outro, faz de outra maneira. E não dá estabilidade, não dá previsibilidade a ninguém. Olha, Duarte, ainda olhando para os resultados, obviamente quem votou no Chega tem, através da voz, normalmente, de André Ventura, digamos, temos o direito de ser ouvidos ou respeitados. Mas tu colocas as coisas também numa outra paralelo. Os outros também votaram e também têm o direito de ser respeitados, não é? Exatamente, ou seja, no fundo aquilo que o Chega procurou dizer na campanha e que agora está a ser coerente com aquilo que disse, face a essa salvaguarda, é que estaria disponível para, havendo uma maioria de direita, de deputados de direita, leia-se nas entrelinhas este aspecto, que estaria disponível para chegar a um consenso com o PSD para formar governo. Passadas as eleições, ele mantém essa disponibilidade para ir para o governo. É uma questão. Ele reivindica que 1.100.000 portugueses, pode chegar a 1.200.000 portugueses, querem esse entendimento com o Chega, até porque ele, como disse que estaria disponível, votaram para que esse entendimento acontecesse. Mas também houve 5 milhões de portugueses que votaram em partidos que disseram que nunca se iam entender com ele. E, portanto, por um motivo de coerência de parte a parte, cada partido tem que cumprir a função e tem que honrar o voto que recebeu. Muitos eleitores que votaram na AD, no PSD, no CDS e no PPM, votaram com o sentido de o não é não ao Chega. Isso é interessante. Mas não pode ser defraudado também esse compromisso, e até porque se Luís Montenegro o fizesse, seria também a defraudar aquilo que é a sua palavra. Mas que é aquilo que mais valioso nós temos. Aquilo que tu estás a dizer, do meu ponto de vista, podia inviabilizar uma geringonça. Porque quando se vai a votos, as pessoas não tiveram noção nenhuma, nem garantia nenhuma, de que o PS não se ia unir a PCP e a Bloco para haver um acordo governativo. Precisamente. A maioria era outra e a necessidade era outra. Eu, como discordei desse acordo, discordo agora exatamente do mesmo. Porque nós agora chegamos a uma fase evoluída da nossa democracia, já não é assim tão recente, 50 anos já é meia-idade, em que as regras e a praxe política já não valem da mesma forma. Eu costumo dizer, e a expressão é caricata, mas é verdade, nós agora entramos numa fase de um freestyle constitucional, em que não sabemos bem como é que as coisas se vão adaptar, em que temos uns a reivindicar uma coisa e outros a reivindicar outra coisa. Todos reivindicam vitórias que não se concretizam. Mas eu acho que, apesar de tudo, o valor da palavra dada aos eleitores tem que prevalecer, por muito que isso custe votos, custe um governo e custe novas eleições. Eu acho que seria defraudar os votos de eleitores que foram para a AD, que votaram nessa mesma coligação, convictos de que não ia haver um acordo de governação ou de incidência parlamentar com o Chega.
Mas também o Chega não pode reivindicar uma coisa para a qual não contribui do ponto de vista da forma e da coreografia, digamos assim. Durante a campanha e a pré-campanha, o André Ventura passou grande parte dos dias da campanha a atacar o PSD com aquela famosa expressão que ficou... É mais uma palavra não usual em política que veio para o vocabulário político, que foi a de prostituta política. E procurou dizer que tanto estava disponível como não estava, como o PSD é um vendido ao PS, tem uma linguagem própria de quem quer negociar. As pessoas querem negociar ou querem entender, eu quando me quero entender com alguém, eu procuro uma linguagem ou procuro ter uma forma de estar coincidente com essa relação que eu quero criar da outra parte. Ora, o Chega, durante metade da semana, diz uma coisa e fala com sentido de Estado. A outra metade procura fazer exatamente o contrário e combate o PSD. Ora, como é que ele quer entender-se como partido que combate durante metade do tempo, durante metade da campanha? E é esta a desconfiança que o PSD tem perante o Chega. Afinal, quanta é a fiabilidade que o Chega possa ter para fazer um acordo a 4 anos? Agora, é legítimo que os dirigentes do Chega achem que agora que têm 1.100.000 votos, possam entrar para o governo. É certo, agora nós chegamos a uma fase em que o Parlamento vai voltar a ter uma centralidade enorme na política portuguesa. E há uma quantidade de maiorias que se vão poder fazer. A TAP, vamos ver o Chega a votar com o PS a sua manutenção pública, que é uma coisa que defendem ambos. Não é? Por exemplo, o PSD é uma coisa que não defende. Há várias maiorias que se vão fazer mediante os assuntos em cima da mesa. E acho que é essa parte, é esse puzzle parlamentar que nós vamos agora ver no dia-a-dia. É tão legítimo eles quererem, como é tão legítimo aqueles que disseram que não queriam também lhe dizerem para governo e para um acordo de ciência parlamentar, não. Mas agora, há uma coisa que é evidente. Vai ter que haver negociação no Parlamento, vai ter que haver negociação de medidas. Portanto, desse ponto de vista, nós voltamos àquilo que é aquilo que eu em política admiro, que é a política da negociação, do diálogo, em que as pessoas têm que dialogar para fazer aprovar medidas. Olha, e já mencionámos aqui que o não é não de Luís Montenegro é o que é, mas a verdade é que também já hoje ouvi a possibilidade do Iniciativa Liberal poder integrar uma solução, mas não agrada a Nuno Melo. Acredito que não, porque até os temas, grande parte dos temas ideológicos ou mais fraturantes que a IEL defende, não são propriamente aqueles, não são coincidentes, são mesmo o contrário do que defende o CDS em grande parte da matéria. Mas eu, francamente, independentemente de qual seja a decisão dos 3 partidos ou dos 2 partidos, ou até a própria decisão do líder da coligação, que é Luís Montenegro, que agora a ele cabe constituir o governo, não é ao CDS propriamente, eu acho que, francamente, se a IEL integrar um governo, será um erro estratégico muito grande, porque vai deixar todo o espaço à direita, toda aquela oposição que possa ser feita à direita do PSD, do CDS e da IEL, para o Chega. E, portanto, deixam o espaço livre para ser, peço desculpa pela expressão, comido pelo Chega. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que são um erro estratégico. É melhor que a IEL influencie a governação de Luís Montenegro e do PSD no tempo em que ele lá conseguir estar, do que propriamente ir para um governo que já sabemos que temos uma grande certeza que não vai durar 4 anos, porque vai ser impossível encontrar dentro que é esta a outra conta de partida, que é, nós não queremos o Chega para governar, nem para fazer um acordo. Mas também não podemos estar a esperar que agora o Chega viabilize os orçamentos todos e que seja o cordeiro no meio da sala. E, portanto, desse ponto de vista, sabemos que o governo vai ser para 4 anos. Espero que a IEL tenha essa maturidade de não querer ir para o governo e até de manter uma posição muito coerente que tem tido, que é não aceitam entrar em coligações pré-eleitorais. Em nenhuma que podia até ser um fator benéfico para essas coligações. Portanto, acho que desse ponto de vista da coerência e estratégica não devem ir para o governo. E tu falas de uma dicotomia que é a política de princípios e a política de projetos de poder. Nós conseguimos, inclusive, vir a ver na esquerda um partido que parece que teve uma boa noite eleitoral à esquerda a querer procurar um projeto de poder. Exatamente. Eu acho que, francamente, nós vivemos... Eu que digo, a democracia como está a passar a crise da meia-idade, nós conseguimos ver coisas que, francamente, nunca foram previstas na Constituição, nem que são previstas naquilo que é o bom senso mais básico. A ficção científica, quase. António Costa, exato, na ficção científica, que é a política, que eu acho que é hilariante. Até 2015,
tínhamos a prática de quem vence tem a prioridade ou tem a condescendência de governar, porque foi o mais votado. Em 2015, assistimos a um novo paradigma, que é o paradigma de quem tem a maioria parlamentar. O partido conseguir mais votos dos deputados no Parlamento, conseguir a maioria de mandatos no Parlamento, também pode governar, mesmo que ganhe ou que perca. Agora, nós temos na noite eleitoral o Rui Tavares, Presidente do Livre, com uma teoria, francamente, que também é nova, é inovadora deste ponto de vista democrático, que é, não há dois blocos esquerda-direita como o António Costa procurou dizer de 2015 até ao dia 9 de março. Há 3 blocos. Há o da esquerda, toda ela junta, sem qualquer tipo de separação. Há depois a da direita democrática e há a da direita antidemocrática e radical, extremista ou até outros chavões que lhe possam também querer chamar. E, portanto, há 3 blocos. Ora, nesta teoria política que nos merece, inovadora, que nos merece a consideração de toda a ciência política para ela, nós chegamos à fase em que, como a esquerda toda ela junta, prefaz, acho que é um total de 91 deputados. E a AD, com a Iniciativa Liberal, prefaz um total de 87 deputados, julgo que são assim os números. Portanto, o PS deve ser governado deve ser chamado a formar governo, mas espera aí, porque há uma maioria de mandatos. Mas toda a esquerda é democrática? No entender do livro, sim. A do PCP, a da CDU, a esquerda do PCP também é democrática? Se nós formos pela lógica de que todos cumprem regras democráticas atualmente, sim, cumprem, vão a votos, submetem-se a votos. Agora, não sei qual seria a posição do PCP se tivesse o rescaldo popular através do voto maioritário. O que é que nós temos hoje em Portugal? E qualquer pessoa conhece a história, conhece o pós-25 de Abril, conhece o tempo do PREG, conhece toda aquilo que foi as vontades escritas e documentadas por historiadores pela história daquilo que foi o PCP no pós-25 de Abril. Francamente, não podemos achar que o PCP foi sempre Partido Democrático. Até pode ser hoje, até pode ser que já tenha acatado, porque também não tem a força eleitoral para se impor. E a cada eleição, pelo que vimos, a cada eleição vai tendo essa autoridade diminuída. Tanto é que desta vez já vai com 4 deputados, cada vez tem menos. Se assim for, nem mais 1 a 2 atos eleitorais desaparece, que é uma coisa que na Europa está altamente já consensualizada. Ou seja, o PSP não existe em lado nenhum, a não ser em Portugal, mais por essa dimensão histórica que o PCP teve na luta pelo 25 de Abril e que aí, de facto, temos que tirar o chapéu ao PCP. E, portanto, nós entramos agora nesta expedição política em que já não há 2 blocos, há 3. E, portanto, entramos agora numa fase evoluída em que cada partido tem uma teoria para ver qual é que é a forma. A Constituição diz que deve ser chamado a governar quem tem mais votos. Mas já não é assim, deve ser quem tem mais mandatos. E começamos a entrar numa fase em que, conforme vai dando jeito, nós torcidamos. O Sérgio Sousa Pinto tinha uma frase engraçada que é: não vale a pena torcidar os números, porque no final eles confessam sempre aquilo que nós queremos. E aqui é igual. Nós podemos torcidar a Constituição e a interpretação da Constituição, que no final ela vai confessar sempre aquilo que nós vamos querer. E, portanto, eu acho que é bom nós voltarmos àquilo que era a tradição parlamentar, que é o partido que ganha é chamado a governar e deve procurar no Parlamento as maiorias que em cada momento, mediante cada temática, quer fazer aprovar. Vamos ver se vai conseguir. Aliás, esse é o desafio de Montenegro, é conseguir aprovar um orçamento de Estado no final do ano. Porque o retificativo, à partida, já está aprovado. Claro. Basta ele querer. Olhando ainda para esta política de projeto de poder, aquilo que conseguimos vir a ver na esquerda quase de imediato foi o PCP a soltar os sindicatos, não é? Porque são o braço armado, e peço desculpa pela expressão, um dos grandes braços armados do PCP. Foi o Bloco de Esquerda a mandar um e-mail a convidar todos os partidos da esquerda para se juntarem. É Rui Tavares a falar a dar esta ideia. A esquerda gosta de poder, pelos vistos. Sim, gostou. Que era uma coisa que não estava habituada durante 45 anos de democracia. Esquerda mais pequena. Exatamente. Que agora é mesmo pequena. Cada vez está mais pequena. E, portanto, eu acho que todos gostaram, ou melhor, todos perceberam que o protesto pode também influenciar a governação. Agora, eu acho que quase numa atitude de desespero, de perceberem que
os portugueses não deram maioria à esquerda, concordemos ou não com ela, quer dizer, é uma questão de factual, não tem essa maioria, vão ter que ir lá pela bondade das propostas. Mas também era a Joana Mortágua, que agora quer um entendimento com toda a esquerda, é a própria Joana Mortágua que passou toda a campanha a criticar a maioria absoluta do PS que não conseguiu fazer aquilo que ela achava que devia ser feito. Então, vamos entender com um partido que durante 2 anos não fez aquilo que um partido de esquerda devia fazer. Nós parece que estamos numa fase de delírio, uma crise de meia-idade, toda a gente. E, portanto, se a maioria absoluta foi um sinal de instabilidade, eu acho que o cenário que temos agora também não veio ajudar em nada. Vamos ver se nas próximas eleições isto se resolve, porque desta feita, até há uns tempos, quando estive aqui no programa, eu já antecipava que não íamos ter um cenário de estabilidade e que íamos ter umas eleições ainda este ano. Estamos agora na imensa de saber se ainda este ano ou se é no início do próximo. Portanto, vamos ver como é que isto vai. Esse eventual cenário. Eu não quero deixar de conversar contigo também esta questão que foi esta confusão outra vez dos votos da imigração. E dá sempre aquela sensação de que, sendo um problema conhecido, não se resolve. Porquê? Em relação à votação, aos votos dos imigrantes, nós temos já um caso, uma polémica, enfim, em 2022, em que tivemos 30 dias à espera, porque teve que se repetir o ato eleitoral, porque houve também uma confusão na entrega dos votos, ou na recolha dos votos, já não tenho a certeza de como é que isso aconteceu. E houve uma repetição, e tivemos parados durante uma quantidade de tempo. Nós temos que encontrar um mecanismo... O Governo só tomou posse em março e as eleições foram em janeiro. Em janeiro, exato, foi em janeiro mesmo, final de janeiro. Portanto, estamos muito tempo à espera desses votos, porque houve de facto equívocos. Nós temos que, das duas, uma, ou encontrar uma forma de recolha de votos mais eficaz, menos burocrática, se bem que eu consigo perceber a bondade do processo que se faz agora. Portanto, vão 2 envelopes, num vai o bilhete de identidade para identificar o cidadão e no outro vai o voto que é entregue. Ou seja, numa mesa a pessoa vê, confirma a identidade do cidadão e depois reencaminha o voto para a urna para depois ser aberto. Para manter o segredo do voto. Portanto, desse ponto de vista eu consigo perceber que o processo, da forma que está correta. Agora, ou se explica melhor, ou se envia uma carta, eu não sei como é que ele é enviado, francamente não sei, tenho pessoas familiares que votam no exterior, mas de facto não lhe perguntei como é que isso acontecia. As que votam no consulado, portanto não me mandam o voto via postal. Como é que isso pode fazer? Ou então instituir o voto eletrónico para quem vota no exterior, que é mais fácil e conseguimos ter esse voto no dia 10 à noite. Não precisamos estar 10 dias em banho-maria a perceber, e num caso como este, em que temos o PS e o PSD praticamente empatados, com uma diferença de 50 mil votos, ficamos aqui no limbo durante 10 dias a cenarizar sobre tudo e o seu contrário, onde passamos 10 dias a construir jurisdição da ciência política sobre hipotéticas alternativas ou hipotéticos cenários que agora sabemos que não se vão verificar, mas que se podiam verificar. E aqui também tenho que tirar o chapéu. De facto, o adulto na sala foi o Pedro Nuno Santos, que assumiu logo a derrota e que liderou a oposição. Porque senão ficamos neste limbo. Se ele se lembrasse de dizer que tínhamos que esperar pela votação, estávamos precisamente há 10 dias, sem saber quem é que tinha ganho. Pronto, ficamos neste resultado. Nunca aconteceu, também é uma novidade, e é mais uma alerta para nós mudarmos esse voto dos imigrantes. O que nunca aconteceu com uma eleição tão renhida, tão próxima, não é? Exatamente. E isto podia, de facto, criar aqui alguns... Sim, e esta medida dos imigrantes encaixa perfeitamente numa reforma que tem que ser feita do sistema eleitoral como um todo. Exatamente. Olha, por falar em reformas e pensando, e pronto, lá vamos nós tentar fazer alguma futurologia com o tempo que eventualmente este governo poderá durar. Que tipo de reformas é que Portugal necessitava num imediato para que o país ganhe outro rumo? A primeira de todas, eu vou começar por essa porque é no rescaldo destas eleições e que já tinha passado no anterior, mas que estas vieram confirmar. Cada vez, e havendo um número de participação maior de pessoas, há ainda mais votos perdidos em todo o território nacional. E, portanto, interessa-me pouco quem é que propõe, quem é que ganha no final do dia, todos sentados numa mesa com um espírito construtivo e criativo. Reforma do sistema eleitoral pode ir já para o papel. Vamos encontrar uma forma de, nas últimas eleições, ficaram perdidos mais de 700 mil votos. Nesta, são mais de 1 milhão de votos perdidos, que não elegeram ninguém, ou seja, são pessoas que saem de casa,
que vão cumprir o seu dever e que não vem consequência no seu voto. Ou seja, não vira mandato. Não vira mandato. Nós já tínhamos o problema de não virar consequência por não cumprirem o que dizem. E agora também não tem consequência porque não vira um mandato parlamentar. Portanto, reformar o sistema eleitoral como um todo. Como é que se pode fazer? Há formas criativas, matemáticas de mudar isto. Até aprender com aquilo que se faz lá fora de melhor. Para ter esta representação, imigração, voto eletrónico, como é que se facilita a eleição, como é que se tem o resultado mais cedo. Procurar SNS, o PS, PSD, Chega, IEL, todos os partidos do espectro político se queixaram ou procuraram apresentar medidas para reforçar e para melhorar o SNS. Para cima da mesa. O que é que se tem que fazer? Quais são os estrangulamentos? Identificar problemas, procurar soluções. Não importa, francamente, quem é que tem iniciativa ou de quem é que vem ou de quem não vem. É do interesse do país colocar esses temas. Habitação. Há um problema ou não há? Vamos procurar soluções. Elas não são assim tão complicadas. O Estado tem que entregar habitação para aqueles que nunca vão encontrar no mercado uma solução e tem que construir habitação social para pessoas que nunca vão ter rendimentos para conseguir alugar um apartamento disponibilizado pelo mercado e tem que se incentivar a construção do mercado privado. Tem que se pôr o mercado a funcionar. Quer dizer, nós temos que chegar a uma altura em que não há paradigmas ideológicos em que tem que ser tudo público ou tudo privado. Tem que haver uma balança e tudo tem que ser gerido de forma equitativa. Descentralização. Andamos já 20 anos com o martírio da descentralização, em que cada vez Portugal está cada vez mais inquinado, cada vez a tender mais para o litoral, para o Porto. Vamos pensar numa descentralização, como é que isso se faz? É atrair investimento para o interior? É colocar os ministérios no interior para os ministros verem o que se passa no interior? Para perceberem que as estradas não funcionam? Que há obras a fazer? Que há serviços a deslocalizar para lá? E para sentirem o que sentem os professores, por exemplo, ou os médicos, ou os enfermeiros que a administração pública toda ela se queixa de melhores salários, de melhores condições. Vamos então começar do zero, porque nós, se mexermos nos professores, temos que mexer em todas. Então vamos começar a fazer uma tábua rasa e começar a fazer uma reforma a sério da administração pública. Ouvir os sindicatos, negociar, não é fechar ouvidos, não é fazer orelhas moucas, porque não são palavras loucas, são reivindicações importantes. Portanto, há uma quantidade de matérias, interessa pouco partido, e já se percebeu durante a campanha que no pressuposto e no diagnóstico são muito parecidos. Vamos agora encontrar soluções, todos ceder um bocadinho naquilo que é a sua ideologia e encontrar entendimentos. Portanto, não é uma fragilidade política dialogar com os partidos. Bem, é um sinal de força. E só para ver que nós estamos a tentar ao máximo estar em cima da atualidade, recebo informação aqui da produção que Macau, Estados Unidos, Canadá ganha a AD, Brasil a AD e o Chega estão empatados. Então, isto no Brasil. No Brasil, não é? Então, olha, e ainda relativamente àquilo que é o futuro, há umas eleições que nós não pensamos muito e que corremos o risco, depois de termos estas eleições tão participadas, que eventualmente as pessoas possam estar cansadas. Estou a falar das europeias, onde se decide muito do futuro do país. Achas que de imediato se deveria estar a mobilizar as pessoas para ter essa consciência? Aliás, se isto fosse um ano normal, não houvesse estas eleições antecipadas, em janeiro, no início de janeiro, nós teríamos já os partidos a divulgar aquilo que são os seus cabeças de listas para os europeus. Até agora só o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal é que o fizeram. Eu acho que, assim que o Governo tome posse, os partidos vão começar a fazer essa divulgação. E eu tenho receio que esta alta participação, dado o contexto específico, em que percebemos que a mobilização do eleitor foi para votar num partido como Chega, que foi para dar um reforço a alguns partidos. E, portanto, as pessoas quiseram votar, quiseram decidir, quiseram tomar parte. Agora, em eleições europeias, que nos dizem pouco, porque estão longe, nós não conseguimos fazer um escrutínio diário como fazemos da política nacional ou da política local, temo que, de facto, a abstenção volte a subir, como já vem sendo hábito. Vamos ver como é que corre. Agora, eu acho que nós temos que começar a dar mais palco à Europa em Portugal, a falar mais do que se faz na Europa, até porque se decide mais sobre o nosso país na Europa do que em Portugal. Muitas vezes Portugal é um mero executor de diretivas europeias, até a nível legislativo. Quantas leis são feitas em Bruxelas que depois são tramitadas para Portugal? Portanto, nem sequer tem essa preocupação de nós cada vez mais falarmos da Europa e darmos essa importância que a Europa tem. Agora, francamente, receio, e acho que
acho que já é quase uma verdade adquirida que a abstenção possa voltar a subir, até porque também ter um score de 36% de abstenção foi um recorde que eu acho que até mesmo havendo eleições no próximo ano legislativas não se venha a confirmar. Mas pensa, e está ali mais uma notícia interessante, embora depois isto são os dois círculos, é que na Alemanha ganhou o PS. O socialismo na Alemanha tem... Agora está é histórico, é uma coisa histórica, mas não vamos por aí. Olhando para aquilo que foram as últimas eleições e usando também os Açores como referência, nos Açores também houve uma grande quebra da abstenção, agora foi uma grande quebra na abstenção. Achas que de alguma forma os portugueses podem estar com esta matriz de querer participar mais e possamos eventualmente ser surpreendidos nas próximas europeias? Pode dar-se esse fenómeno, ou seja, de agora haver um interesse tão grande pela política. Eu acho que esta participação política acontece por dois motivos. Um, pelo interesse, finalmente, das pessoas em perceber que o voto pode ter uma consequência que deriva do trauma da maioria absoluta, em que ninguém dava nada por ela, ninguém acreditava que ela era possível, só que depois, por força de muitos terem ficado em casa, ela aconteceu. E acho que isso é quase uma contrapartida desse trauma, no bom sentido da palavra. Nos Açores julgo que também houve mais participação, Sim. houve até mudança do paradigma e, portanto, vamos ver como é que acontece, mas aquilo que sabemos de antemão é que se nós não lutarmos pela participação política nas eleições europeias e não explicarmos às pessoas que as eleições europeias contam muito, a Europa conta muito, até porque já há sondagens que também indicam que vamos ficar com 4 partidos representados, ou seja, vamos perder representação por força de os 4 partidos, digamos assim, maiores neste momento, são os únicos que podem eleger para o Parlamento Europeu. Portanto, vamos ter uma realidade também um bocadinho diferente. Vamos ver se esta mobilização se concretiza. Eu acho, francamente, que pode ser um exercício um bocadinho obtuso de se concretizar. Olha, nós estamos nos últimos 2 minutos, sensivelmente, do nosso programa. Um dos desafios de Montenegro vai ser quem é que vai para o governo, não é? Precisamente. Essa pode ser a chave do entendimento ou não. Quem vai para o governo? Já há aí diversas hipóteses. Francamente, eu acho que Montenegro vai ter muito pouco tempo para dar provas de vida. Não só da liderança dele, que era uma coisa que ninguém lhe conhecia até à campanha e que se conseguiu reafirmar, e que agora no governo vai ter muito pouco tempo para, com o orçamento que há, com a margem que tiver, apostar as fichas todas para confirmar a sua liderança à direita. E vai ter que ter do seu lado pessoas que sejam capazes de conseguir levar este espírito de liderança e de ação que até agora se queixavam. Temos ideias de que há uma quantidade de indefetíveis ou de próximos do Luís Montenegro que vão para o governo. Vamos esperar por quem são. A partir dele, por este momento, estará já indigitado. E, portanto, vamos ver o que é que ele vai apresentar ao país. Francamente, Independentes, eu acho... alguns? Acredito que sim, até porque essa foi uma das grandes bandeiras. Muitos militantes do PSD perderam o seu lugar na lista de deputados por força desses independentes que ele quer ir buscar muito, buscando a tradição e a lógica da primeira AD. Claro. Eu espero que sim, que vá buscar pessoas técnicas que percebam da área e que, acima de tudo, tenham alguma ousadia e alguma vontade de, em pouco tempo, procurar fazer o máximo possível para dar uma ideia de que ele consegue liderar à direita, consegue fazer... E para, havendo eleições este ano ou no início do próximo, ele vai com uma força que não tinha até o momento. E procurar buscar os votos que não conseguiu recuperar agora. Ele que foi um dos críticos da votação que teve o Rio há 2 anos, em nível de score, não foi propriamente melhor. Tivesse ele perdido por 50 mil votos, como foi o caso do PS, estaria-se hoje em dia a discutir a ausência de liderança que teve. Mas como ganhou... É fantástico. Duarte Mairos, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Nós regressamos depois para mais um programa. Não se esqueça, pode rever estas conversas no YouTube do Isto é o Povo a Falar, subscrevendo o canal. Desejo-lhe uma ótima noite. Até uma próxima e muito obrigado.